Olá, estamos de volta com o canal Reconciliação. Lembrando que nós estamos baseados em 2 Coríntios 5, de 17 a 21, onde diz que tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo em Cristo Jesus, na cruz. E Ele pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que, como embaixadores de Deus, nós vos rogamos que reconcilieis com Deus. Vamos seguir o nosso estudo sobre a dádiva da fala, da língua, da nossa boca, da nossa comunicação, lembrando que a prioridade máxima não é a comunicação, mas é o exercer o domínio, a autoridade, fazer as mesmas obras que Jesus Cristo fez. Pusemos uma base suficiente para nos convencer de que somente usando a palavra de Deus, que é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, é com base nessa palavra que nós vamos prosseguir. No livro de Tiago, eu já mencionei o fato de que a palavra nos diz que a própria palavra de Deus, ela é a lei perfeita da liberdade. Liberdade para as nossas vidas, liberdade para todos os homens. E hoje nós vamos ver que é muito grande a nossa responsabilidade. No livro de Tiago ainda, eu quero ler no capítulo 3, versículo 2, que diz assim: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o seu corpo. Então notem aqui que a palavra está dizendo que todos nós tropeçamos em muitas coisas. E quem não tropeça no falar, esse então é perfeito varão. A pessoa madura, uma pessoa estável, emocional, espiritualmente. E é nesse ponto que Deus quer nos levar. Porque em Tiago, no capítulo 1, quando ele diz da lei perfeita da liberdade, ele diz para nós atentarmos com toda diligência para a palavra, porque ele diz assim: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o seu próprio coração, a sua religião é vã. Então nós cremos em Deus, aquilo que está no nosso coração, a nossa fé, mas as palavras que nós dizemos, a maneira como nós nos comportamos, a palavra, deixa eu dizer um pouquinho mais, ela não é somente a palavra falada. Vamos lembrar que todos nós falamos conosco mesmo, quase o tempo todo. Aliás, esta é uma prática tão natural na vida do homem, assim como comer e beber. Nós não podemos, nunca deixamos de estar falando conosco mesmo. Então, muitas vezes, não se trata de palavra verbalizada, mas a palavra que está no nosso interior, aquela conversa, aquele diálogo, aquilo que ocupa o nosso coração e a nossa mente o tempo todo. Veja como isso é tão importante. A Bíblia conta de uma mulher que sofria há 12 anos de um fluxo de sangue e tinha gasto tudo com médicos e indo cada vez pior. E a Bíblia diz que quando ela ouviu a fama de Jesus, como Jesus curava, como Jesus abençoava as pessoas, ela creu no seu coração e ela começou a dizer consigo mesmo. Talvez ela não pronunciou nem balbuciou palavra alguma, mas ela dizia consigo mesmo. O que ela dizia consigo mesmo?
se ao menos eu tocar nas orlas do seu vestido, eu ficarei curada. Quer dizer, ela tinha uma convicção, ela tinha um entendimento, ela tinha fé naquilo que ela estava dizendo a si mesma. Então veja, você não precisa dizer palavras para dirigir a sua vida, para nortear a sua vida. É aquilo que você diz a você mesmo. Hoje, aqui em Tiago, quando ele fala que o homem perfeito é aquele que refreia a sua língua, porque ele é capaz de refrear todo o seu corpo, a Bíblia está querendo dizer que Deus delegou a língua no homem para ser o sistema de direção da sua vida. Nós vemos que os equipamentos, máquinas, todas as coisas que se movem, como o carro, o trem, o automóvel, o navio, o avião, eles estão equipados com um sistema de controle, de direção. Então, tem um volante, tem um leme, tem um timão, no caso o navio, para poder então dar direção àquele equipamento, aquele aparelho. E hoje nós sabemos que muitas das coisas, por causa da tecnologia, elas são acionadas por comando de voz. Você tem o seu celular, o seu iPhone, você pode falar e ele vai responder. Há carros que vão ouvir o comando de voz e vão obedecer. Nós estamos nessa era tão avançada da tecnologia que as ondas sonoras que saem da nossa boca, elas mudam coisas, circunstâncias. E Jesus e Deus, que é o Criador de tudo isso, ele sempre soube disso e sempre manifestou por esse método. Deus disse e as coisas aconteceram, a palavra tem poder, enviou-lhes a palavra e os curou, e livrou-lhes do que era mortal, diz os Salmos. E Jesus Cristo sabia muito bem disso. Ele falou com o vento, e o vento parou. Ele falou com a árvore, e a árvore secou. Ele falou com as pessoas, como Pedro, quando Pedro disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo, manda-me, dá uma palavra para mim ir ter contigo. E Jesus disse: vem, uma palavrinha simples de 3 letras, vem. E Pedro saiu do barco e começou a caminhar sobre as águas. Você conhece a história. E caminhou até próximo de Jesus, porque aí observou as ondas e o vento, e ele teve medo e começou a afundar. E Jesus tomou pela mão e disse: por que duvidastes, homem de pequena fé? O que Jesus estava usando é exatamente isso, a língua. Ele controlava a sua língua e ele podia ter resultados. Quando o centurião buscou ajuda para o seu servo que estava à morte, Jesus se prontificou a ir à casa dele, mas o centurião disse assim: não precisa ir, diga uma palavra e o meu servo sarará. Ele conhecia esse poder de autoridade, porque ele sabia que o comando militar era dado por palavras. Ele dizia a um soldado: vai, ele ia, e a outro: vem, ele vem. E assim por diante nós aprendemos que então a palavra, a nossa língua, é o instrumento dado por Deus para nos dar a direção. E Tiago fala isso aqui, e ele compara a língua com o animal, por exemplo. Verso 3 ele diz: ora, pomos freio na boca dos cavalos
para que nos obedeçam, assim lhes dirigimos o corpo inteiro. Então nós sabemos que é na boca do cavalo que vai o freio, para que ele possa ser então dirigido. E ele diz assim: observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batido por rijos ventos, por um pequeno leme são dirigidos, para onde queira o impulso do timoneiro. Então é impressionante se você observar o tamanho de um navio e a fúria das ondas e do vento do mar, e como uma embarcação tão grande, tão pesada, e diante de tantas dificuldades na água e no vento, ela pode ser dirigida por um pequeno leme, bastando da habilidade do timoneiro. Exatamente isso é a nossa vida. A nossa vida hoje pode enfrentar tempestades, pode enfrentar calamidades, mas tudo vai depender do bom uso da nossa língua. O timoneiro, o capitão da nossa própria embarcação, somos nós mesmos. Somos nós que vamos dirigi-la para onde Deus quer que nós a dirijamos. Então, é muito importante nós aprendermos isto. E ele diz assim, assim também a língua, pequeno órgão, e se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. Ele compara aqui a língua, não é, dizendo que é um pequeno órgão, é como o leme do navio, muito pequeno, mas é poderoso para grandes coisas. E ele diz como uma pequena fagulha, uma pequena chama pode queimar um bosque, uma floresta. Assim é a língua também, que pode ser inflamada. Ela diz assim: a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como é posta ela mesma em chama pelo inferno. Então, o que Deus quer nos livrar é do inferno. Mas o inferno que começa bem próximo de nós pelo mau uso da nossa língua. Aqui a palavra está clara nos dizendo que como esse pequeno membro no nosso corpo contamina todo o corpo. É comum a gente ouvir dizer assim: eu não vou comer isso porque vai me dar dor de cabeça. A pessoa está dizendo o que vai acontecer. Eu não vou em tal lugar porque vai me acontecer isso ou aquilo. E assim por diante. Nós falamos com as crianças: não vai ali que você cai. É como se nós estivéssemos dizendo: vai ali e cai. Então toda a nossa vida é afetada pela maneira como nós usamos a linguagem, como nós falamos as coisas. Nós dissemos que no estudo anterior que o que sai da nossa boca vem do coração. O coração é o centro da nossa vida, é o eu interior, é o nosso espírito. E nós precisamos ter o domínio do Senhor Jesus, sermos cheios do Espírito Santo, estarmos em união com Ele, para que a nossa língua, o nosso coração seja cheio dele mesmo, para que a nossa boca fale do que o coração está cheio. E mais uma coisa aqui diz: não só traz esse mal para o nosso corpo, mas põe também em chamas a carreira da existência humana. Então, muitas das maldições que estão nas nossas vidas são maldições familiares, aquelas que os nossos antepassados
pronunciaram e elas estão aí. Por exemplo, alguém diz, na minha família todos sofrem de diabetes. Então o meu avô era diabético, o meu bisavô, o meu pai, e eu tenho tendência para ser diabético, não posso comer isso, não posso fazer aquilo. Põe em existência, põe em chama toda a existência humana. Então nós não sabemos porque tantas coisas ainda não nos acontecem, mas é por causa do mau uso da nossa língua. E hoje nós não vamos poder prosseguir, mas vamos parar aqui. Mas saiba da importância de termos o controle do Espírito Santo nas nossas vidas, para termos o nosso coração cheios da palavra de Deus, para os nossos lábios proferirem aquilo que nós queremos realmente para a nossa vida. Amém.